conversa, né, sobre o meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Eu deixei em negrito esse ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então está em João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, Pilatos, quem era Pilatos? Era o governador romano, na época do domínio sobre toda a região, né? O romano dominava todo o mundo conhecido, os romanos estavam lá mandando. Ele não tinha nada contra Jesus. Ele, inclusive, ele tinha que obedecer os judeus, não queria também entrar em atrito com os judeus. Prenderam Jesus, levaram para ele julgar, e aí ele resolveu dar o indulto, que era a época da Páscoa, e tinha direito a dar um indulto, perdoar e liberar um prisioneiro. E o povo, aquele povo que tinha sido curado por Jesus, aquele povo que tinha assistido o sermão, que tinha comido o pão e os peixinhos que Jesus multiplicou, aquele povo preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus, né? E aí, os judeus daquela época, eles tinham um certo conhecimento. Jesus nasceu como judeu porque era o único povo naquela época que era monoteísta, que era um povo que acreditava num único Deus. E aí, Jesus nasceu lá. Mas ele fala bem claro: meu reino ainda não é aqui. Quer dizer, ele era rei, né? E ele veio, ele passou, né, a sua morte e tornou-se símbolo dos seus ensinamentos, né? Tornou-se símbolo, a morte na cruz virou símbolo do seu martírio e dos seus ensinamentos. Não devemos ficar apegados só à crucificação de Jesus, mas sim nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eles viviam, né, essa passagem: se o reino de Jesus não é deste mundo, da onde que é? Então ele veio nos falar, por essa passagem, da vida espiritual, do reino espiritual, que não dava ainda para falar para aquele povo, né? Os judeus, eles acreditavam em anjos, mas ainda com uma visão muito materialista. Anjos para ajudar nos negócios, para quando estava com briga com alguém, aí os anjos vinham para proteger, para conseguir melhoria de bens materiais. Para isso que eram os anjos, né? Que eles acreditavam nos anjos desta forma. Mas sabendo, eles não tinham ainda conhecimento que nós é que devemos nos transformar em anjos. Nós temos uma caminhada longa, mas nós temos de começar a fazer esse caminho. E somos, com essa vida, com essa visão da vida espiritual que Jesus veio nos trazer, né? A sua vinda, o seu maior objetivo foi trazer o reino de Deus, o reino dos céus, implantar no coração dos homens. Não veio a nada material.
Jesus não queria riqueza nenhuma, não queria poder, não queria nada, tanto que se deixou crucificar, né? E aí a gente tem disso aí, o reino de amor, o reino de paz que ele veio nos trazer, de fraternidade, trazer que todos nós somos irmãos, né? E que vamos conviver um com o outro, um ajudando o outro, né? E Jesus não teve nada dele. Teve a coroa de espinho e teve a cruz. Foi só isso que ele teve. Não teve, nasceu numa manjedoura cedida para ele, né? Nada do que ele teve aqui na vida pertencia a ele. Só os seus ensinamentos, o seu exemplo, isso era dele. E quando ele partiu, foi o que deixou para a gente. Nos deixou esse legado de modelo para a gente poder seguir. O Espiritismo vem ampliar esse conhecimento da vida espiritual. Então, vem nos mostrar, né? Isso era muito difícil para eles entenderem naquela época a vida depois da vida, né? Para a gente hoje, muita gente ainda é difícil aceitar essa vida depois da vida, né? E por causa desse conhecimento que o Espiritismo veio ampliar, é que nós temos de cuidar dos nossos dons espirituais. Cultivar a caridade, a fraternidade, a justiça, nós temos de buscar. Eu achei muito interessante que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma colocação muito interessante sobre a realeza de Jesus, né? Nós temos aqui 2 reis da terra. O que é o rei da terra? Ele é filho de rei, é neto de rei. Aquele ali, quem conhece, Dom Manuel I, na minha época de escola, falava Dom Manuel Venturoso. Foi ele que deu as caravelas para Pedro Álvares Cabral chegar até aqui no Brasil. O pai dele era rei, o pai morreu, ele assumiu o trono, e o príncipe Charles, que assumiu agora a Inglaterra, depois de 75 anos de reinado da sua mãe, a Rainha Elizabeth. Esses são os reis da terra. Mas nós temos costume aqui na terra de eleger reis. Já viu? Rei eleito? Nós elegemos rei. E nós elegemos rei de acordo com o agrado do público, né? Então, eu vou botar aqui 2 reis que nós elegemos. O rei Roberto Carlos, todo mundo chama Roberto Carlos de rei, né? Roberto Carlos está em sucesso, em evidência, desde o final da década de 60, né? E temos o rei Pelé. O rei Pelé começou o seu reinado na Copa de 58. Muita gente nem era nascida nessa época, né? Eu já torcia pelo Brasil, né? Então, são 2 reis. Vamos ver até onde vai durar esse reinado. Pelé nos deixou recentemente, né? Há pouco tempo. E quem viu Pelé jogar, quem vê há muito tempo ele já não jogava, mas quem vê vídeo, quem gosta de futebol, ainda se encanta. Roberto Carlos, eu acho, por exemplo, as minhas netas já não conhecem Roberto Carlos, já tem outros cantores, outros ídolos, né? E Roberto Carlos, ele falou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Então, Jesus é rei, não é? Há mais de 2000 anos que os ensinos dele continuam aí, esse é um rei mesmo. É rei até aqui na Terra, não é só no outro mundo, não. Tudo que Jesus falou, a verdade ainda é a maior verdade que nós temos para seguirmos, para sermos orientados, para buscarmos a vida espiritual, né? Ele sabia que nós, sabendo da nossa grande escala evolutiva que nós temos que vencer e a necessidade da gente crescer, de aprender, Paulo de Tarso,
o apóstolo dos gentios, trouxe isso aqui. O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu procurei uma foto de Paulo para ilustrar, aí eu preferi a de Paulo e Estevão, porque eu achei mais interessante do que as que eu encontrei na internet, né? Então, tanto Jesus sabia da nossa necessidade de aprimoramento, de crescimento, como Paulo nos deu a receita. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender. Então, vamos começar por aqui. Não consiste no comer e no beber. Não consiste apenas nas coisas materiais que a gente pode encontrar por aí, né? E nós temos de viver, nós precisamos de viver na matéria. Nós precisamos desse corpo para evoluir. O nosso espírito precisa de reencarnar. É tudo assim, o mundo espiritual e o mundo material. Precisa um do outro se completando, eles se completam, né? E aí a gente precisa usar a matéria como instrumento para o nosso aprendizado, como instrumento para o nosso crescimento, né? Então essa visão, esse ponto de vista da espiritualidade, de termos, vivermos no plano espiritual, vivermos na Terra, que somos espíritos, esse saber, né, muda o ponto de vista que a gente tem da vida aqui na Terra. É como se a gente subisse uma montanha, e da montanha o que se descortina para a gente é bem diferente. Aqui em São Roque a gente sobe lá no Sabuó, tem um pôr do sol mais lindo que existe, né? Quem mora lá perto, aproveita para subir o Sabuó e ver o pôr do sol lá de cima. O Sabuó a gente olha da estrada, tá ele lá, mas sobe nele e você vai descortinar uma vista muito bonita. Eu uso muito do Rio. Eu sou do Rio, gosto muito do Rio, e aí a gente vê o Cristo Redentor de todos os pontos do Rio. A gente anda, tá lá, desse tamanhozinho assim. A gente até pode tirar foto pegando o Cristo assim na mão, né? De todos os lugares do Rio tem a visão do Cristo Redentor. A gente vê a praia, tá ali, vê um pedaço do oceano, vê um pedaço da Baía de Guanabara, vê o aterro e tal. Mas quando a gente sobe no Cristo, a visão é totalmente diferente. A cidade é linda demais, não é corujice não, mas a vista lá de cima é realmente muito bonita. Aí você vê tudo, você vê o aterro todo, vê as praias todas, vê até Niterói, vê o Pão de Açúcar. E o Cristo lá de cima, ele é enorme. A gente tem que ficar assim para poder descer a escadinha até a beirada para a gente poder ver o Cristo. Então, esta visão, o conhecimento amplia o que nós vemos aqui, a maneira da gente viver aqui na Terra, né? Nós temos, com o conhecimento da vida espiritual, nós temos a certeza de que o espírito foi criado por Deus para evoluir. Ninguém foi criado para ficar assim, no frozolho, no bem bom. Nós somos espíritos imortais. Nós temos essa herança de Deus da nossa imortalidade. Nosso espírito vai viver para sempre, né? E aí a gente precisa saber, compreender com esse conhecimento a razão do nosso sofrimento aqui na Terra. Vivemos num planeta de expiação e de provas, né? E sabemos que essa vida corpórea é uma passagem, mas que é necessária ao nosso espírito, né? Nós precisamos, quando nós começamos a estudar, passamos a compreender a necessidade de trabalhar e essa
influência do plano espiritual e do plano material. Nós vamos alternando, vamos mudando. Certo é a mudança. Então, reencarnamos, estamos na matéria. Começamos bebezinho, aprendemos tudo, estudamos, Desencarnamos, vamos para o plano espiritual. Continuamos aprendendo lá, mas precisamos provar. Aí, descemos novamente. Se completam. Um completa o outro, o plano espiritual e o plano material. E esse conhecimento também a gente passa a confiar mais na providência divina. A gente sabe que nada acontece por acaso. Não cai uma folha da árvore por conta da vontade do meu Pai. Não é? Então, tudo que nos acontece tem um motivo, tem uma razão de ser. O conhecimento da vida espiritual também nos modifica nos nossos relacionamentos familiares. Nós sabemos que os filhos que nós recebemos são espíritos e que estão também em processo evolutivo, como nós. Eles são espíritos, nós somos espíritos e estamos numa caminhada conjunta. Hoje, eles são nossos filhos e nós hoje temos de lhe dar as diretrizes da educação, da formação moral, ensinar para eles também a fazer o bem, a fazer a caridade, porque eles também são espíritos, né? Nós compreendemos melhor o conhecimento, esse nosso conhecimento do plano da vida espiritual, a gente passa a compreender melhor a justiça divina. Se a gente pensa de viver uma vida só, vou viver uma vida só. Tem gente que vem bonito, rico, com tudo que tem direito, tem outro coitadinho que vem só para sofrer. Que justiça é essa? Um tem de tudo, outro tem de nada. Vai viver só essa vida? Né? Aí a gente passa a saber que cada um de nós tem um comprometimento, já existia anteriormente, não começou nessa encarnação, já tínhamos alguma coisa anterior e aí começamos a compreender que Deus é infinitamente bom e justo. Então ele não ia permitir uma coisa dessa. O que ele permite é a oportunidade de consertarmos os nossos erros, de consertarmos os nossos desvios da rota de desenvolvimento que nós teríamos de fazer, né? E cristaliza em nós a certeza de que nós somos corpo e espírito. Nós não somos só corpo, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito habitando temporariamente um corpo. E isso muda a maneira da gente encarar. Quem vê só a matéria, quem vê só o corpo, é só a vida é minha, vou fazer o que eu quero e vou tocando assim. É uma mentalidade que muitas vezes o jovem tem, sem pensar no futuro, sem se preparar para o futuro. Não, tanto faz, né? A vida vai acabar mesmo, vou aproveitar, vou fazer. E tem jovens que se preparam para o futuro, que estudam e que trabalham, que têm sonhos e que têm planos para o futuro. Aquele jovem que fica só na parte da matéria, que só vê a parte material, ele não tem planos, ele não tem futuro. E aí é um jovem mais fragilizado, é um jovem que com mais facilidade para ir para as drogas, é um jovem que se envolve em violência contra os outros, as brigas de jovens, porque ele não sabe se cuidar e também não sabe cuidar dos outros, né? E agora? E nós? Nós pensamos no futuro espiritual? Nós somos jovens, nós somos adolescentes espirituais. O que nós estamos, que planos nós estamos fazendo para a nossa vida futura? Que é aquela que é a vida verdadeira? Ou nós estamos vivendo aqui só na matéria, né? A dona Helenice está querendo aproveitar tudo que tem oportunidade.
ela quer aparecer o trabalho, a Helenice está pegando, ela quer pensando na vida espiritual. Quem quiser, meu filho, melhorar, acompanhe a Helenice, vamos atrás dela. Ela está correndo atrás do prejuízo, né, Helenice? O que nós estamos fazendo? Nós temos planos para o futuro, para o nosso futuro espiritual, mas o que nós estamos fazendo para alcançar esses nossos sonhos? Nós estamos trabalhando? Nós temos um monte de oportunidade de trabalho aqui no grupo. Tem um monte de coisa para a gente fazer. Nós estamos aproveitando essa oportunidade enquanto estamos aqui na matéria? Então vamos trabalhar, né? Essa visão da vida futura, que é uma vida espiritual, ela torna tudo aqui muito banal. A minha mãe dizia assim pra gente, quando a gente... Eram 7 mulheres, né? Brigava com o namorado, ou brigava com uma colega, alguma coisa assim. Mamãe, a gente ficava triste, às vezes chorando, né? Tava lá, a mamãe chegava e falava assim, liga não, minha filha, daqui a 100 anos ninguém fala mais nisso. Mas não é isso mesmo? Daqui a 100 anos, quem que vai falar em Marisa Cruz? Ninguém vai falar, fala em Jesus. Mas em Marisa Cruz ninguém vai falar, não é? Então as coisas acabam sendo muito banais, muito fugaz, né? O que vale mesmo é aquilo que nós estamos preparando para levar para o plano espiritual, né? Então, a gente passa a entender que a dificuldade material é apenas uma necessidade de aprendizado. A dor física é o resgate de desvios do passado. A tristeza pela perda de um ente querido é suavizada pela certeza do reencontro. E aí nós podemos ser felizes. A felicidade não é desse mundo? É quando a gente entende as coisas que nos acontecem. Se a gente quiser, a gente pode ficar chorando tudo aquilo que está acontecendo, sem aproveitar as oportunidades que estamos tendo de resgate, de aprendizado, de crescimento espiritual. Então, é necessário para a gente estudar, aprender, pois o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa razão, nos leva a empreitadas fantásticas e crescentes também. Nós vamos evoluindo, nós vamos assumindo novos desafios e vamos crescendo mais ainda e vamos aprendendo mais, né? Porque o conhecimento, ele faz parte do nosso espírito. A gente leva a nossa bagagem intelectual. Não perdemos, morremos, acabou ali o corpo, mas o espírito tem aquele conhecimento. E isso é muito interessante, que às vezes a gente observa crianças muito pequenas tocando piano, falando diversas línguas, que não teria tempo nessa vida. Eu tenho um amigo que é maestro, eu mandei para ele um vídeo de uma criança, acho que de 2, 3 anos, ele falou assim, não aprendeu, isso não aprende, isso para tocar essa música aí, eu levei muitos anos de estudo aprendendo a tocar. Aquele espírito com 3 anos de idade aprendeu nessa encarnação a tocar piano daquele jeito? Essa bagagem está com ele levou, e é essa bagagem que a gente leva, é o conhecimento que nós temos, que aprendemos, isso vai com a gente, né? E desse desenvolvimento também equilibra a nossa vida, nós controlamos as nossas emoções e aí a nossa vida fica mais equilibrada. E vamos fazer aqui na Terra, se nós pensamos aqui, eu parei outro dia para pensar, eu me formei em assistente social, eu entrei na escola com 4 anos, saí com 22, então quantos anos de estudo eu levei? Depois disso eu ainda fiz umas 3 ou 4 pós-graduação, então quanto tempo eu estudei para viver até 80, 90 anos, uma vida tão breve diante da eternidade do meu espírito, né? E para lá, o que eu estou preparando para levar?
O que eu estou preparando para levar? Nós temos de aprender, de estudar aqui da Terra, mas principalmente nós temos de aprender e apreender, assimilar as lições do Evangelho de Jesus. Nós precisamos fazer parte da gente em todos os momentos de nossa vida. Toda hora a gente tem oportunidade de colocar o Evangelho em prática. Toda hora. E aí, a nossa bagagem espiritual vai ficar bem melhor, né? Vai ficar bem mais recheada, né? E podemos poder pleitear, viver naquele reino que Jesus reina. Vamos caminhar para chegarmos até lá, né? Trouxe uma página do Emmanuel, do livro da Esperança, em que Emmanuel faz O livro da Esperança, ele é todo assim. Tem o versículo e tem a frase do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Então tá ali, respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus, João 18:36. E aí o comentário do Evangelho, segundo o Espiritismo: todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Jesus, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Nós já estamos saindo um pouquinho da adolescência, já estamos mais maduros para a gente poder aprender, né? Então, o comentário de Emmanuel, ele vai fazendo os nossos descaminhos, os momentos em que nós falhamos ou deixamos de atender o nosso companheiro de caminhada. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas muitas vezes em amargoso desalento, porque tardam a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Cada um de nós tem uma hora de despertar, de trabalhar, de acordar, né? Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconheces. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas, choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. A gente fica chorando tanto pelos nossos problemas que embaça a nossa visão para os irmãos que estão precisando um pouco mais do nosso auxílio. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda. Deixa eu passar aqui. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório, abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota
os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Nem nós, se estamos em algum desses casos, não é por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Então nós já temos um compromissozinho maior. E se nossos irmãos ainda não estão conseguindo, não é por maldade. É porque eles ainda não conseguiram, ainda não têm essa compreensão. Mas nós já temos. E a nossa responsabilidade é maior. Então, que Deus nos ampare para que possamos nos melhorarmos a cada dia, acreditando, conhecendo a vida espiritual e possamos chegar mais próximo desse reino de amor que Jesus nos chama de lá. Deus nos abençoe. Muito obrigada.